Olá, meu muito bom dia a todos que estão nos assistindo por este canal. Estamos aqui neste domingo, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou, para mais uma vez nos fazer um comentário sobre a nossa revista da Escola Dominical. As nossas lições bíblicas desta trimestre, segundo trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nós vamos para a aula de número 9, dia 31 de maio de 2020, o título da lição, o mistério da unidade revelada. Espero que você se sinta bem, o Senhor está contigo, chama a família, senta, pega a sua Bíblia para nos acompanhar. E nesta manhã gloriosa está conosco nosso professor, presbítero Wellington. É um prazer ter conosco aqui. Que Amém. Deus te abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Então nós vamos dar um início aqui, lendo o texto a hora da nossa revista, Efésios capítulo 3, verso 5, nos diz assim: o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde o século aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Não é? Amém. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. Você pode ler aí na sua casa. Não, o tempo é curto, não dá para fazer a leitura, mas aqui começa a falar do mistério, desse mistério, né? No princípio, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Para nós entendermos melhor, precisamos entender o que significa mistério bíblico. É um mistério no conceito bíblico. No conceito secular, mistério é algo que ninguém sabe, que está oculto. Mas, porém, aqui, esse mistério já havia sido expressado pelos profetas do Antigo Testamento. Porém, não havia revelado totalmente. Na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus queria que todos os homens se salvem. Deus queria que todos se salvassem. Então, aqui no versículo 5 da carta aos Efésios, do capítulo 3, diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, essa palavra como aqui significa que já havia sido revelado, porém não totalmente como agora. Agora, Deus descortina para Paulo qual era o verdadeiro propósito. O que é esse mistério? Esse mistério nada mais é que o Evangelho era também para os gentios, porque até então os judeus, eles achavam que eles eram exclusivos, que o Evangelho não era para os gentios. Porém, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei, Deus fala que ele seria uma bênção e todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Então não seria apenas um povo, seria todas as famílias da terra. Então a salvação é para todos, não só para os judeus. E aqui Paulo, ele derruba por terra o conceito que às vezes a gente ouve falar, que o povo judeu é um povo diferente, que nós temos que nos curvar, porém Paulo nos coloca no pé de igualdade com os judeus, né? Que nós, em Cristo, nós passamos a ser um povo só. Nós temos Deus nos dá a mesma importância, nos coloca de pé de igualdade com os judeus. Glória a Deus. Esse mistério revelado
Deus já havia dito, né, como o irmão falou aqui, sobre quando Deus chama Abraão, faz uma promessa, fala em ti e em sua descendência serão benditas todas as nações da terra. E vem vindo Abraão, só que o povo judeu, eles achou que a luz era só deles. Foi uma coisa tão tremenda assim, irmãos, que eles pegaram a luz, falou, é nossa. Eles levaram para dentro da sua sala, fizeram como um lustre, e dizer, para você participar da minha luz, tem que entrar na minha sala, e aqui as minhas regras, você vai ter que ser como eu, circuncidar e outras coisas. E não era isso. E quando o mistério que vinha dessa circuncisão ser para os judeus, o pacto que eles tinham com Deus, mas vem até Jesus. E esse mistério depois se torna revelado agora, né? Eles não sabiam da real situação, eles falavam, mas eles não conseguiam entender como é que o gentil pode ser como o judeu. Tanto é, né, que vem um Messias, né? Aí derruba o muro da separação para unir um só povo, e eles não conseguiam entender como nós vamos ser um só povo, através do quê? Sim, no templo tinha um muro que os gentios não podiam ultrapassar, apenas os judeus, os de sangue puro. E agora vem esse ensinamento derrubando esse muro e dando acesso dos gentios ao templo, né, para adorar a Deus da mesma forma que os judeus. Então, o nosso Deus, ele tinha já desde o princípio um plano, e o nosso Deus é um Deus de coisas novas, né? Deus, ele está sempre preparando algo novo para fazer o seu evangelho ser propagado. Nós estamos aqui, né? Alguns meses atrás não imaginaríamos de estar gravando um vídeo desse, mas o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deus sempre tem coisas novas para fazer na minha vida e na sua vida. Deus tem coisas novas. Deus tem sempre coisas novas para a sua igreja, estratégias diferentes para a sua igreja, para propagar o seu evangelho. Então aqui todos são surpreendidos com esse ensinamento de Paulo. E alguns confrontavam. Pedro, Deus teve que ir lá e falar com Pedro diretamente, porque ele não estava aceitando que o evangelho fosse para os gentios também. Até ali os discípulos andando com Jesus, Jesus ensinando. Jesus tinha uma maneira tremenda de ensinar. Ele ensinava, pegava os discípulos e saía andando, mostrando, derrubando tese. Eles imaginavam coisas grandes e de repente Jesus fala para eles, olha, está vendo aquele lírio ali? Lindo, bonito. Está vendo ele? Nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu como ele. Pois Salomão lá embaixo derrubava essas teses. Jesus veio para ensinar, para explicar, para mostrar que havia um Criador que cuidava. Até aí eles estavam ocultos ainda esse mistério, eles não conseguiam entender como é que nós vamos, porque os judeus perseguiam. Eles eram perseguidos direto. Até Pedro mesmo, depois de que Jesus subiu ao céu, Pedro, numa revelação, né? Outros dizem que Pedro foi chamado para ser apóstolo dos gentios e ele recusou. Que ele está num lugar, de repente ele tem fome, desce um lençol, né, e mostra para ele uns animais, fala, Pedro, mata e come. Ele disse, não, eu nunca ponho na minha, nunca comi coisa comum e imunda. E por 3 vezes aí vem a voz, fala, não considere comum e imunda aquilo que Deus santificou. Aí vem e leva ele na casa do Cornélio. Quando ele chega na casa do Cornélio, ele já começou a falar, olha, não é justo, vocês sabem que eu sou judeu, não posso estar misturando. Mas aí ele foi, mas já que vocês foram me buscar, né? Aí ele começa a orar e o Espírito Santo cai na casa. E aí quando Pedro veio aqui, falou, como é que posso negar se o Espírito é o mesmo? Aí que ele começou a entender. E aí tem Paulo, né? Paulo, com todo o seu conhecimento, formado aos pés de Gamaliel, perseguindo ele, tem um encontro com Jesus. E creia, meu irmão, todos aqueles que têm um encontro com Jesus, ele muda. Muda e muda totalmente. O homem que perseguia passou a ser perseguido. E agora você vê Paulo na prisão,
esse encontro que ele tem, Deus revela para ele o segredo de fazer um só povo. Ele entende, ele estando preso ali, ele começa a escrever carta. E é interessante, irmão João, que Paulo ele está preso, mas ele não faz caso daquela prisão. Ele fala que ele era prisioneiro de Cristo. Ele dá ênfase a que ele é preso de Cristo, que ele estava preso ali, mas a vontade de Deus continuava se cumprindo na vida dele. Ele continuava cumprindo o ministério que Deus tinha na vida dele. Então, mesmo em meio à adversidade, à dificuldade, ele sabia que nada estava fugindo do controle de Deus. Nós, ainda que estejamos vivendo em dificuldade, nada foge do controle do Senhor. Nós temos que crer nisso. Paulo, ele estava ali condenado, estava na prisão, estava tolhido da sua liberdade, mas ele falava, não, eu sou prisioneiro de Cristo. O evangelho não estava preso, ele continuou escrevendo cartas e continuou ensinando a igreja ainda estando preso. Você vê, eu acho tão interessante, Moel, que os discípulos andando com Jesus não conseguiam entender muitas coisas, e Paulo ele teve uma percepção tremenda. Se você olha a situação de Paulo aqui, que ele não reclama nada, né? E olha bem que Deus foi, vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Jesus já tinha falado isso, explicando, falou, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo. E olha bem a questão de enviar no meio de lobo. Você vê um lobo, ele é predador, age em mantilha. Ovelha é um animal indefeso, enxerga pouco, tem pouca percepção. Quer dizer, seriam mortos, mas a questão não era ser morto. A questão que ele falou, vocês vão para lá, vocês vão sangrar por ver a situação dos irmãos, que aí você vai entender o que é a unidade, porque eu vim. Para fazer um só povo, você sentir que você vai ver que não vai ter fronteira, não vai ter barreira, vocês vão ser perseguidos, tudo, mas o amor vai ser tão grande como esse de Paulo, que ele não se importava para dar a vida. Então, sangrar pela situação dos outros. Hoje, quantos irmãos não estão sofrendo, quantas dificuldades estão passando, e tem que ter esse evangelho. Quando chamou os judeus, que ele levaram as lâmpadas dentro de casa, Deus queria que ele fosse um farol, ainda disse para ele, pouco é que seja meu servo, dei vocês para a luz do gentio também, e eles negligenciaram. Então, Paulo vem com um novo conceito de que os gentios e os judeus eram um povo só. Então, ele vem com esse ensinamento que já estava nos planos de Deus. Deus não foi surpreendido com nada que estava acontecendo. Quando Adão caiu, Adão pecou, Deus não foi surpreendido. E quando Jesus foi crucificado, toda aquela tortura, toda a perseguição da igreja, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Deus já tinha um plano, e o gentio não era o plano B de Deus. Deus não tem plano B. Tudo já fazia parte da estratégia de Deus, já fazia parte do plano de Deus. Então, por isso que Paulo, ele ensina que tanto os judeus quanto os gentios eram tudo igual, tudo o mesmo povo. Nós não somos plano B, nós não somos um povo menor que os judeus. Deus olha e vê uma igreja, vê um povo que ele virá buscar para si. Então, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim, que ele foi, já lá no Apocalipse diz que ele foi morto desde o princípio do mundo. Cristo foi morto no princípio do mundo. Então, antes de tudo acontecer, já estava planejado. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que ele foi conhecido antes do fim. Antes do final do mundo, ele já conhecia, já sabia que Jesus viria. Então, Deus, em momento algum, é surpreendido. Deus já tinha um plano para nós, os gentios. É verdade. E falando sobre essa maravilha, graça, né, que foi nos alcançada, e eu olho hoje para que a gente não cometa o mesmo erro
que eles cometeram. A igreja também foi chamada para ser luz. E medo da gente negligenciar isso. Aqui se vê essa claridade, você estando aqui, uma lâmpada aqui não faz diferença nenhuma, mas lá fora faz. E muitas vezes, do entender isso, você vê aí, quando Deus chama um aqui e tira para fora, missionar essas coisas, quanto não estão passando tão estreito aí nesse mundo, principalmente nesse mundo de hoje, neste momento que nós estamos passando no globo terrestre aqui, a dificuldade em todos os países, eles estão longe de casa, longe da família, longe de amigo e muitas vezes sozinho, quase incomunicável, sangrando por um povo que ele não conhece, mas para chegar a dizer para ele, o seu Deus é o meu Deus, o seu Pai é o meu Pai, você é meu irmão. Isso é que é a coisa mais maravilhosa, esse é o papel da igreja que devemos fazer. E uma coisa que eu acho mais interessante ainda, que essa lição de hoje veio a calhar que o Paulo estava preso. E lá de dentro ele começa a expor a necessidade sobre isso. E hoje nós também estamos em quarentena, presos em casa. E hoje nós não precisamos de carta, nós temos meio mais fácil de comunicação. Você que está aí, às vezes você tem um irmão, um parente, um tio, um primo, um amigo distante, manda uma mensagem para ele, fala, olha, eu descobri que você não é somente meu amigo, mas você é meu irmão. E creia, há um Deus que nos chamou, que nos criou, que nos formou, o Criador de todas as coisas, Ele me ama e te ama também, nós somos irmãos, temos o mesmo Pai, não importa onde você esteja, nós somos irmãos, esse é o nosso papel, e aproveitando agora que estamos em quarentena, estamos presos, continuar falando desse amor que Paulo, da prisão, falou para nós. Amém. E você quem sabe você já há algum tempo não frequenta a escola bíblica dominical, talvez até a igreja, eu quero dizer para você que Deus, Ele tinha um plano na sua vida desde a eternidade. O nosso Deus, Ele não está preso no tempo. Deus, Ele está acima do tempo. O passado, o presente e o futuro, para Ele é a mesma coisa. Então, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na nossa vida. Você não está fora do plano de Deus. Você jamais esteve fora. Quem sabe você tem olhado para você mesmo e falar, não, mas Deus tem um plano na minha vida? Tem. Deus tem um plano na sua vida. Então, fique essa mensagem para o seu coração. Tudo estava no controle de Deus desde o princípio. Desde o início dos séculos já estava no plano de Deus. Você é plano de Deus. Que Deus os abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, irmão João. Vamos terminando já nossa escola. Espero que Deus tenha falado contigo. E creia, meu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Deus jamais esqueceu da gente. É que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Eu aprendi uma coisa tão tremenda que tem pessoas assim que falam, eu estou assim, acho que eu não tenho fé. Todos que têm fé, uma hora ele cai. Até os discípulos que andavam com Jesus, João Batista que viu Jesus, batizou Jesus, chegou num ponto de perguntar, vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se temos que esperar outro. Porque quando a gente está assim, é porque a gente tem fé. Porque se a gente nunca tivesse fé, a gente não cria no Cristo. E você crê. E Deus tem um chamado na sua vida. Neste momento, se coloque em pé, se levante, Deus vai te levantar. Foi essa união. O Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, é o mesmo Deus meu, é o seu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E Ele não tem filhos adotivos, Ele tem filhos legítimos. Você é filho de Deus. Então não temas. Isso tudo que está passando, às vezes fala, crise, e agora? Deus sempre tem cuidado de nós. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca vai esquecer. Aí, com a sua família. Sei que o momento é difícil, mas é algo que está passando, isto vai passar, porque Deus não perdeu o controle da situação. Ele é o Criador, o mantenedor, o sustentador de todo o universo e você está na mão dele. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoa a sua família, derrama suas bênçãos, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais essa escola bíblica dominical. Meu Deus, esse tempo resumido, Senhor, que nós fizemos um apanhado aqui. Espero, Senhor,
que o Teu Espírito Santo tenha falado aos corações. Meu Deus, esse irmão, essa irmã, que às vezes, Senhor, já não tem forças para caminhar, para estar na Tua presença. Estende as Tuas mãos, Senhor. Oh, Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua obra, abençoa os pastores, os líderes, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a cidade de Araçatuba. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.